Olá, pessoal, boa tarde. Como vão a todos? Espero que todo mundo bem. Bem-vindos a mais uma live da Journey Brasil. Sou Eliana Jimenez. Hoje nós temos uma convidada super mais que especial, a doutora Andrea Bowers, que vai estar conversando com a gente, tirando dúvidas sobre o EB2, sobre o E2, e vai ser muito legal para realmente poder esclarecer esses dois tipos de vistos, que às vezes têm um nome parecido, mas que realmente são duas excelentes oportunidades de transição entre Brasil e Estados Unidos. É lógico que a doutora Andrea vai realmente poder explicar com mais detalhes, tá? Estou convidando a Andrea aqui em um segundinho. Vamos lá. Vou ver como é que eu faço isso aqui. A doutora Andrea deve estar entrando aqui em um minutinho. Vamos esperar a doutora Andrea entrar. Acredito que já esteja aí. Já aceitei a chegada dela. Olá, doutora Andrea! Olá! Primeiro a gente precisa encontrar um filtro que preste. Não é? Eu sempre dou uma olhada, principalmente a essa hora do dia, no dia de fechamento, o filtro é assim fundamental. Vamos ver. Essa daqui é too much. Eu acho que talvez tenha que ser sem filtro. Esses filtros daqui eu não conheço muito, então talvez vai ser sem filtro mesmo, Não, sem mas problema. tá linda de qualquer forma. Bom, Tudo bem? Andréa, antes de tudo, muito obrigada por aceitar o meu convite. É um prazer poder dividir esse espaço com você. A Journey Brasil ela foi criada para isso, para abrir essas oportunidades para nossos parceiros, para a gente poder dividir um pouco das perguntas que a gente tem recebido diariamente, a esclarecer dúvidas, fazer com que as pessoas tomem decisões mais assertivas nesse processo, né? Então, é muito prazer que eu quero apresentar você aqui para a nossa audiência na Journey Brasil, doutora Andrea Bowers, da Andrade Law, trabalha com a gente há muitos anos, ela, a doutora Marisol, a gente meio que cresceu juntos, né? Então, é muito bacana poder recebê-la. Nós trabalhamos num número bem significativo de projetos para vistos, não só EB2, E2, como L1 e outros mais, mas o principal objetivo do nosso bate-papo hoje, Andréa, é realmente poder ouvir a tua experiência e esclarecer as pessoas com relação a esses dois tipos de vistos, que é o EB2 versus o E2, né? Quais são as diferenças? Então, eu gostaria que você pudesse compartilhar aí com a gente a tua expertise, a tua experiência, e aí eu tenho, né, várias perguntas que a gente vem compilando aí nos últimos meses, e a gente vai fazendo as perguntas e vai esclarecendo aqui para todo mundo. Perfeito. Bom, eu sou a doutora Andrea Bowers, advogada de imigração, sócio do Andrade Law Firm, né? Trabalho já com a Journey há muitos anos, como foi muito bem explicado, né? Sempre um excelente parceiro, tanto em apresentar um trabalho de qualidade, mas também de ir se ajustando às mudanças que vão ocorrendo, né? À medida que a gente vai conversando. Então, muito obrigada pelo tempo, pelo convite. É um prazer estar aqui. E para quem me conhece ou me acompanha no Instagram, sabe que realmente, para mim, eu tenho uma missão muito grande, que é de levar a informação correta sobre imigração, para que as pessoas possam tomar as decisões dela baseadas em fatos e não em boatos. Que hoje a gente está sofrendo, acho que é uma epidemia de desinformação no que diz respeito à imigração, porque é tanta informação que tem disponível que fica muito difícil, às vezes, aferir o que é real do que não é, né? E em relação ao EB2 e NW E2, existe um pouco, realmente, algumas confusões pelo fato da nomenclatura dos vistos serem tão similares, né? Mas, embora comecem com E e tenham um 2 no meio,
São bem diferentes, né? Basicamente, a única similaridade entre os dois, né? São vistos completamente diferentes. Ah, o E2, ele é um tipo de visto que é chamado de não imigrante, porque ele é um visto que não leva ao green card, ou seja, ele te autoriza a vir para os Estados Unidos como investidor, ele te autoriza a trabalhar na sua própria empresa, ele te autoriza a renovar indefinidamente enquanto o seu negócio esteja saudável, mas ele não leva ao green card. Já o EB2NW, ele é um visto onde você não precisa fazer um investimento, mas ele é um visto que ele é mais subjetivo, mas ele é um caminho para o green card. Tendo dito isso, existem peculiaridades, e eu não sei quanto tempo você quer que eu converse um pouco dos vistos, se você já quer ir para as perguntas, né? Que eu fico aqui, começo a falar, faz. Se você pudesse realmente assim, só explicar um pouco mais da elegibilidade de cada visto, Pronto, porque eu acho que é uma questão importante. Qualquer pessoa é elegível para o E2, se você puder falar um pouquinho dessa questão de elegibilidade, depois a gente entra nas perguntas, porque eu acho que a gente tem umas perguntas bem interessantes. Tá, então eu vou pedir, eu sei que vocês, né, já trouxeram para mim o tema, a abordagem, mas assim, vai me direcionando, porque às vezes eu começo a falar e é muita informação. Então, eu acho que é bacana. Elegibilidade, excelente. Qual que é a diferença? No E2, você tem um visto de investidor de pessoas que têm nacionalidade de países que têm tratados comerciais com os Estados Unidos. Esses países, eles são definidos em lei, tá? E cada país, embora os requisitos do visto são comuns, cada país tem uma certa peculiaridade quanto se a pessoa pode ser elegível ou não. Por exemplo, na Inglaterra existe uma exigência de residência de fato no país, né? Tem países que permitem que você adquira a cidadania por investimento apenas, como Portugal. Essas pessoas vão estar fora da elegibilidade do E2. Então, lembrando que aqui a gente está falando de linhas gerais, né? E que para a gente entender e ajudar você no caso a caso, a gente precisa realmente entender o seu caso concreto. Mas, basicamente, o E2 é voltado para investidores, né, que têm nacionalidade de país que possuem um tratado comercial com requisito principal é a nacionalidade, a pessoa fazer um investimento nos Estados Unidos que seja comprometido, ou seja, tem que ser um investimento a risco. Esse investimento ele precisa ser substancial, ele não pode ser marginal e ele precisa prover a subsistência dessa pessoa aqui no país. E a gente precisa verificar que a origem desses fundos são de origem lícita. Esses são os principais 4 requisitos. E é interessante, acho que é importante também as pessoas entenderem que, embora nos Estados Unidos qualquer pessoa possa abrir uma empresa e fazer um investimento aqui dentro, nem todo mundo, ou seja, nem todo mundo não, apenas as pessoas que possuem uma autorização de trabalho ou um visto que permita trabalho podem, de fato, trabalhar aqui. Então, por que o E2 é importante? Porque se você quer investir e conseguir estar à frente das operações da sua empresa e conseguir passar um período mais extenso do que os 6 meses que geralmente o visto de turista autoriza, ele é um excelente caminho. A outra grande vantagem... nós estamos falando de elegibilidade, pronto. No EB2NW, você tem 3 categorias de elegibilidade. A pessoa pode pedir o EB2NW, categoria 1, por ter um PhD ou um mestrado que seja equivalente a um PhD e um mestrado aqui. 2, um bacharel e 5 anos de experiência progressiva crescente pós-bacharelado. Ou 3, habilidades excepcionais, onde a pessoa preenche 3 de 6 requisitos em leis. Então, no quesito de habilidades excepcionais, o nível superior ele não é exigido, mas a gente precisa aí preencher 3 desses. Além da elegibilidade, no EB2, você precisa apresentar uma proposta para os Estados Unidos,
onde essa proposta atenda os requisitos de uma jurisprudência chamada Meral Danasar, que atenda ao interesse nacional do país. Então, em termos de elegibilidade, temos, de um lado, cidadãos ou pessoas que têm cidadania desses países com tratados comerciais, e, do outro, o que a gente chama de profissionais qualificados através de uma dessas 3 categorias. Ótimo, excelente, perfeito. E eu queria aproveitar também, tem muita gente fazendo algumas perguntas, entrando. A gente vai deixar os contatos da doutora Andrea, tem os meus contatos. Qualquer pergunta, por gentileza, entre em contato direto com a gente. Às vezes, numa live, a gente não consegue responder todo mundo. Eu vi uma pergunta de alguém perguntando se a gente trabalha com EB3. Com certeza, a doutora Andrea, sim, trabalha com EB3 também. Mas o objetivo nosso é tentar trazer o máximo de informação para que as pessoas possam tomar uma decisão com relação ao que seria melhor para ela. Um dos pontos que eu percebo muito, Andréa, com relação à elegibilidade... Deixa eu só fazer um adendo. E também, assim, porque eu tô vendo que tem pergunta de casamento, que não é muito bem o tema da live. Toda quarta-feira, lá no Instagram da Andrade Law Firm, a gente faz uma live de 10 da manhã a 11 da manhã. E nessa live eu consigo realmente responder todas essas perguntas. É só porque hoje a gente já tem uma pauta, então vamos focar no assunto da pauta, porque senão a gente fica aqui a noite toda falando de imigração. Não, perfeito, bem falado. Então, assim, qual que é a maior pergunta que as pessoas me fazem, né? Muita gente chega até a mim achando que não, eu quero fazer o EB2 sozinho, né? Eu qualifico, eu tenho um tempo de trabalho, mas eu também tenho também uma cidadania italiana, portuguesa, né? Mas, lógico, estou pendendo para o EB2 justamente por causa do valor do investimento. Na sua opinião, tá? Qual que seria o divisor de águas para a pessoa tomar uma decisão se ela também tem as condições de fazer um investimento? Eu tenho um investimento, eu tenho 100, 150 mil dólares, mas não estou querendo gastar esse valor todo, não. Quero tentar o EB2 e investir só para o visto. Qual que você acha que seria o divisor de águas para a pessoa não achar que só o fato dela ter uma graduação ou mais de 10 anos de experiência, o EB2 é o melhor caminho? O que você acredita que como que a pessoa deve olhar para esse cenário? O principal divisor de águas, na minha opinião, é o objetivo da pessoa. Então, o que essa pessoa está buscando com esse visto? Nesse exemplo que você deu, aparentemente ela não quer necessariamente criar um negócio. Agora, ela está disposta a, esperar o tempo do Visa Bulletin do EB2NW, que hoje você não consegue o Green Card imediatamente, né? Você tem aí um tempo de espera. 2, ela tem o respaldo emocional para entender que o EB2NW ele tem um cunho de subjetividade muito maior que o E2, então você tem aí uma possibilidade real em todos os processos de EB2NW que mesmo você cumprindo todos os objetivos, né, todos os requisitos de forma objetiva, de você ter uma negativa porque o agente que você pegou não entendeu que o seu processo era de importância nacional, né? E isso, a aprovação do EB2, ela passa muito pela competência do advogado, mas ele tem essa porcentagem de processos que realmente... Oi, pessoal, caiu a nossa live, estamos de volta, vou esperar novamente a doutora Andrea regressar aqui para a gente dar continuidade. Não sei o que aconteceu, mas vamos lá. Ok, a Andrea já está voltando. E ela já deve estar retornando. Já aceitei ela aqui. Tecnologia, pessoal, impressionante, né? Eu tô aqui, tecnologia, que loucura. Pum, simplesmente apagou o negócio aqui. Mas vamos lá. Vamos continuar. Então, depende muito do objetivo da pessoa, né? Partindo do pressuposto que ela é elegível
para as duas categorias de visto, o importante é entender qual que é o objetivo final. Por exemplo, algumas pessoas elas não ponderam que, por exemplo, quando elas recebem o Green Card, ela se torna um residente fiscal dos Estados Unidos imediatamente. Uhum. Então, às vezes, o E2 é um bom caminho para poder conseguir ter tempo hábil para fazer uma estruturação tributária para depois percorrer um Green Card. Às vezes, a pessoa ela realmente já quer vir o mais rápido possível para os Estados Unidos, então o EB2 ele não é um caminho porque ele não serve a esse propósito. E o mais interessante é que o fato de você ser um E2, você não inviabiliza o EB2NW. Então, alguns dos clientes meus que eles querem investir, que eles têm o recurso para investir, que eles querem vir de uma forma rápida e eles querem poder passar pelas turbulências de um EB2NW já dentro dos Estados Unidos, o E2 é um excelente caminho, porque você começa o seu negócio no E2 pode ser usado estrategicamente para fazer parte da sua proposta de interesse nacional no EB2NW e fortalecer ainda mais o seu pleito do EB2NW. E você pode, uma vez que você está estabelecido com o E2 aqui, fazer o pleito do EB2NW. Se for aprovado, você pede o seu Green Card. Se porventura não for aprovado, você está com o seu E2, não prejudica uma renovação de E2 se necessário, e você pode aí fazer um novo pleito de EB2NW, talvez seguir por um outro caminho. Ótimo. Então, assim, é uma questão de objetivo e estratégia. E era uma das minhas perguntas. Eu percebo que eu tenho visto muita gente tentando esse caminho, né? Não, eu não quero esperar o EB2, então eu vou fazer o E2. Geralmente para brasileiros são 5 anos, né? Quando é aprovado. É tempo hábil até para pensar em termos de família, é isso que a gente quer. Se integrou todo mundo, né? Nesses anos eu tive várias experiências de pessoas que vieram para cá e a família não se adaptou, né? É uma realidade, às vezes pode acontecer, não é verdade? Não, com certeza. Então, assim, de novo, eu acho, né, que as pessoas elas precisam entender que não existe uma fórmula de bolo quando se fala de migração, né? O que vai determinar a melhor estratégia, o melhor caminho é o interesse seu, o objetivo da sua família, no caso concreto. Uhum. Então, é isso que a gente precisa ponderar. E uma coisa que a gente não falou, mas que é importante também elucidar, é que, na verdade, o E2 permite, sim, pessoas com dupla nacionalidade, né? Porque no E2, o brasileiro ele não é elegível. Mas como no Brasil existem muitas pessoas, né, que têm dupla nacionalidade, antigamente, maioria italiana, agora também com a abertura de Portugal, pessoas que têm essa dupla nacionalidade portuguesa, acaba que o brasileiro, por ter essa dupla nacionalidade, consegue também fazer um E2. Sim, ótimo. Excelente, perfeito, é verdade, né? E qualquer dúvida de que se você tem essa tua nacionalidade, segunda nacionalidade, faz parte do tratado, entre em contato com a gente, com certeza a doutora Andréa também vai poder ajudar. Uma outra pergunta com relação ao A2, que é muito comum, é essa questão de o meu investimento é marginal ou não. O que que significa, né? E justamente quando me perguntam isso, a primeira coisa que eu falo, olha, fala com o teu advogado de imigração, porque é a pessoa ideal para te explicar como que é a melhor maneira de que as pessoas tenham esse entendimento do que significa se esse investimento é marginal ou não. Vamos lá. O investimento tem que ser na verdade, a lei diz que o investimento tem que ser substancial, que não pode ser marginal. Um investimento substancial é um investimento que demonstra que você está comprometido com o êxito daquela empresa e que seja correspondente ao seu negócio. Então, por exemplo, se você está dizendo que você vai abrir, exemplo, tá, gente? Um posto de gasolina. Não sei quanto custa um posto de gasolina, mas se você falar que você vai abrir um posto de gasolina e que você pretende investir $50 mil, isso provavelmente não paga e não é
correspondente com esse modelo de negócio. Então, é isso que precisa ser ponderado do ser substancial. Ele é pertinente ao quanto você precisa comprometer de investimento para que você tenha um negócio que comece a ser viável. Ótimo. Uma pergunta pessoal. Ok, tenho um valor, vou abrir um negócio, já fiz a minha pesquisa, eu sei que eu preciso de $70 mil para abrir um negócio, mas esse é todo o dinheiro que eu tenho e ele vai para o negócio. Quando a gente faz o plano de negócio para o E2, a gente sempre vai explicar o que vai ser investido no business, né? E o que vai ter de dinheiro para você poder gerenciar o tempo, né? Por exemplo, se manter ou pagar suas contas durante o tempo que a empresa for se desenvolver. É importante que as pessoas levem em consideração que o valor do investimento dela tem que ser algo que é para o negócio, tem que ser levado em consideração também que esse negócio, lógico, precisa de de se manter por um período de tempo, né? Ter um capital de giro. Esse valor tem que fazer parte, né? O capital de giro tem que fazer parte do valor de investimento? Seria essa a pergunta? É importante entender que no seu plano de negócio e no seu plano de negócio, na sua projeção desse plano de negócio, você precisa estabelecer o valor que é investido, e esse valor que é investido, ele tem que te dar um retorno que seja suficiente para a subsistência. Então, se você não tem uma empresa que já está te dando lucro, ou se você pretende vir no primeiro dia da empresa, esse fluxo de caixa é fundamental porque você não pode trabalhar fora da empresa, correto? Então, eu acredito, geralmente, aqui no Andrade Law Firm, a gente sempre pede que a gente só submeta o pedido uma vez que essa empresa ela já está tendo um giro justamente para mostrar lucro, para poder fazer uma projeção real de lucro para demonstrar que essa pessoa vai conseguir se Manter aqui. sustentar com essa empresa. Porque, veja só, o aplicante principal no E2, ele só pode trabalhar na empresa. Tá? E ele precisa prover a família dele através dos valores dessa empresa. O beneficiário, ele pode trabalhar em outro lugar, mas a gente não pode considerar, não, minha esposa vai estar trabalhando, né, em outro lugar para poder sustentar a gente da empresa. E você também não pode trabalhar em outro local. Sim. Então, é fundamental que nesse plano de negócio você inclua, né, de uma forma fácil de visualizar como é que você vai prover pela subsistência da sua família. Então, respondendo a sua pergunta, em termos de estratégia, se o meu cliente só tivesse os 70 mil e esse dinheiro fosse para comprar um negócio, vamos falar dessa forma, a minha orientação seria de que a gente precisaria esperar que esse negócio começasse a dar lucro para poder pedir o E2, porque senão esse processo vai ser negado. Sim. Na minha opinião, não sei se você concorda, eu penso em mim, se eu fosse vir para cá com visto E2, eu pensaria, a minha primeira opção seria comprar uma coisa que já está acontecendo, sabe? Que pelo menos a gente possa fazer por exemplo, aqui na Journey a gente faz o que a gente chama de valuation para E2, onde a gente consegue, através dos impostos de renda da empresa, saber exatamente se aquilo que a empresa está sendo vendida é real, se tem uma entrada que realmente ela vai se manter. Você acha que faz muita diferença entre uma startup para uma empresa que já está acontecendo? Faz diferença na velocidade que você pode pedir o pedido, porque um dos requisitos do E2 é de que o negócio seja o provedor da subsistência da pessoa. Então, quando você faz uma startup, você vai ter que ver esse negócio girar para você poder provar que aquela empresa vai manter você e sua família. Quando você compra um negócio, você já tem esses balancetes. Sim. Né? Então, você consegue fazer a aplicação do E2
com muito mais rapidez e com uma margem eu não gosto de falar certeza, mas uma margem mais segura de que aquele negócio vai poder levar você ao E2, porque você já conhece a história. Quando você começa seu próprio negócio, claro que a gente parte do pressuposto que vai dar tudo certo, mas se der tudo errado, você não vai conseguir o E2, tá? Isso é uma outra grande diferença do E2 e do EB2NW. No E2, você precisa executar o seu plano de negócio. Tanto a aprovação do E2 como a renovação do E2, ela é dependente de um plano de negócio em exercício e da execução desse plano de negócio. Então, existem exceções? Existem. Muitas das pessoas que aplicaram E2 e que no período da renovação passaram pelo Covid, é óbvio que há aí uma flexibilização do agente em renovar o visto, mesmo a empresa não tendo conseguido atingir a sua projeção de 5 anos do plano de negócio. Mas, via de regra, isso é sim exigido. Já no EB2NW, você tem uma proposta de uma empreitada, de um empreendimento, de uma endeavor. Como é que é melhor isso traduzido? É uma proposta de um projeto, né? Um projeto seria. De um projeto. Então, você nem precisa ter isso concretizado no momento que você pede o EB2NW pela própria lei, a execução. É importante você tentar, tá? Para a pessoa também não achar que, não, vou dizer que vou conquistar o mundo, não fazer nada. Mas a execução dele não é um requisito sine qua non lá na frente, né? E, na verdade, isso não é nem verificado, vamos dizer assim. Eu recebi essa pergunta ontem de um cliente, justamente essa. Olha, mas meu plano de negócios está um pouco assim, nossa, estou um pouco ansioso. E se não der certo? E se eu não conseguir mudar, né, mudei de ideia? Eu falei, olha, eu acho que o importante é você tentar, né? Você pelo menos tentar. E a imigração sabe, né, Andréa, que a vida segue, né? Que a pessoa pode acontecer de realmente o plano dela não conseguir ir adiante, né? E mais o importante também é assim, a gente também não pode ter má fé, né? Então, assim, se sua proposta é abrir uma consultoria XYZ e aí você resolve ser guia da Disney, isso vai trazer problema. Não vai ser um problema imediato, porque diferente do E2, você não tem, né, você não tem a imigração não tem a mesma oportunidade de verificar se o que você propôs está de fato sendo feito. Mas, depois de 5 anos de green card, você pode pedir a sua cidadania. Sim. E no processo de cidadania, eles revisam todos os processos anteriores. Tá? Então, vocês precisam ter muito cuidado com isso, porque tem muita gente, né, que tem um green card, um EB2NW, através de uma proposta que a pessoa nem sequer tentou fazer, que a pessoa hoje está numa área completamente diferente da área de expertise dela, e se isso for questionado na naturalização, ela pode ter o green card cancelado. Sim. Então, a gente precisa ser muito coerente. Exato. Precisa executar o projeto do EB2NW? Não. Mas é fundamental que você, pelo menos, fique na sua área de expertise. Sim. Ou, se não for ficar na sua área de expertise, que você tenha tentado implementar o projeto. E aí, aqui o André Galfama, a gente só faz imigração. Alguém perguntou, respondi. Sim. É ótimo, perfeito. Não, excelente. Outra pergunta com relação ao E2. Não falo inglês. Isso pode me prejudicar para uma entrevista? A entrevista é feita em inglês. Eu estou pensando em chegar aí, vou abrir meu negócio, vou contratar alguém para me ajudar, porque eu não sou fluente em inglês. Isso é uma outra questão que eu gosto muito de falar, da importância de você contratar um advogado que tenha expertise
no tipo de visto que você está pedindo. Por quê? A exigência do inglês não existe, não está na lei. Então, você não precisa do inglês. Mas, e você pode usar essa argumentação, vou contratar alguém. Mas você pode ter uma dificuldade maior numa entrevista do consulado se for um determinado período que as pessoas lá acham que você tem que ter um mínimo de inglês. Então, recentemente, em entrevistas de EB2NW lá no Brasil, eles têm sido muito duro com as pessoas que não falam inglês. Acaba que aprova, né? Mas é um desconforto. Precisa do inglês? Não. Mas é importante entender, na hora que for fazer entrevista no consulado, qual que é o momento que a imigração está passando, qual que é o tipo de pergunta que está sendo lá dentro, para você estar preparada para responder corretamente. Exato, ótimo. Isso realmente é uma pergunta que me fazem muito. Não tenha dúvida que eu percebo que a maioria das pessoas que eu tenho conversado tem essa questão com relação ao inglês, né? E como o EB2 tem esse tempo, né? O ideal é a pessoa já começar, o solicitante do visto já começar a se preparar, buscar melhorar realmente com o idioma até a chegada de uma entrevista, não é verdade? Eu sou muito do posicionamento que se você está tentando, né, imigrar, você precisa se esforçar um mínimo para se integrar na cultura. Entendo que aprender um novo idioma é super complicado. Minha mãe mesmo tem uma. E tem gente que tem ranço de inglês, né? Não sei Não porquê. é? Não, eu gosto de inglês. Mas assim, eu acredito que você, se você não fala inglês, se você pelo menos demonstrar, nesse momento, tá? Daqui 2 anos pode tudo mudar. Mas nesse momento, se você não fala inglês, mas você chegar na entrevista e falar que, olha, a minha intenção é contratar um gerente, ou no caso do E2, se a empresa já estiver funcionando, se for uma empresa que você comprou, já tem um gerente, né? Uhum. Que é fluente nos 2 idiomas, mas ó, eu comecei aqui meu curso, hi, how are you? The book is on the table, né? Com respeito, eu acho que isso talvez faça a experiência da entrevista mais agradável. Uhum. Ótimo, excelente. Uma outra pergunta com relação ao E2, depois a gente vai falar um pouco mais do EB2. Faz sentido vir para os Estados Unidos em trabalhar em áreas total, como o E2, né? Abrir um tipo de negócio que eu nunca trabalhei no Brasil, comprar qualquer tipo de negócio, fazer coisas diferentes. Você acha que faz sentido ou não? Eu, como candidato, devo de procurar negócios dentro da minha capacidade ou um pouco da minha experiência? Qual que seria a tua opinião com relação a isso? Eles perguntam, sim, tá? E existem E2 que são negados se você não prova que você tem competência para gerenciar esse negócio. Então, no fim do dia, você precisa estar preparado para a entrevista se você está comprando um negócio que é completamente fora da sua área, de como que você, dentro de uma outra área, tem capacidade e habilidade de levar esse negócio para frente. Por exemplo, eu tive um E2 que óbvio que foi a Journey que fez o business plan, que a candidata, o bacharel dela era em culinária, um negócio assim. E ela comprou um negócio que era stand de suplementação. Uhum. Só que ela também, o pai dela era muito empreendedor e ela trabalhava como trader, alguma coisa assim, dentro da empresa do pai. E quando a gente fez a preparação da entrevista, a gente levantou isso. Como é que você explica que você, uma chefe de cozinha, tem capacidade para administrar um negócio de quiosque de suplemento? E aí o que aconteceu foi que a gente entrou nessa experiência que ela tinha na empresa do pai, que o pai trabalha com importação e exportação, e aí a gente criou não, né? A gente estruturou uma resposta nesse sentido. E segundo ela me disse, isso foi uma das coisas fundamentais para ela ter o visto aprovado, porque foi uma das primeiras coisas que
que a gente perguntou. Olha só. O que o oficial perguntou, que era como é que ela, de onde que ela achava que ela conseguia, né, administrar esse negócio. E aí vem de novo, por que que foi feita essa pergunta? Porque ela comprou um negócio. Talvez se ela tivesse feito o negócio do início, isso não teria sido questionado, porque o negócio já estaria gerando lucro e, obviamente, foi através da competência dela. Mas eu acredito que, principalmente quando a gente está falando de aquisição de negócio, a gente, não que a lei exija que haja uma relação direta, mas você precisa fazer esse link. Uhum. Ótimo, excelente. Eu também tive uma experiência há muito tempo atrás de um rapaz que fez o E2 e ele era engenheiro no Brasil. E cansado do Brasil, sei lá o que aconteceu, veio com a família, ele comprou uma empresa de landscaping, sabe? De fazer. Só que quando ele comprou, e ele conseguiu visto, quando ele comprou a empresa, Andréa, ele perdeu os funcionários, ele achou que a pessoa que estava gerenciando, e ele teve que ele começar a trabalhar no negócio para não perder. Olha, ele era assim, um pouco mais próximo, era um colega nosso, mas ele sofreu, rapaz. Até, sabe assim, nunca tinha tido aquela experiência, né? Sempre foi um engenheiro mesmo e empreendedor, mas ele nunca pensou que ele fosse fazer um trabalho com o calorzinho da Flórida, né? Então eu lembro que ele passou por um período. Então eu fiquei muito pensando nisso. Olha, quando a pessoa toma uma decisão para um E2, ela tem que se ver ali, porque tudo pode acontecer, né? E aí você nunca sabe. Justamente. E isso é muito importante, porque assim, mesmo que a gente, que isso não seja questionado para a concessão do visto, né? Como eu disse, não é um requisito de lei, mas é preciso ter esse link para que a gente possa. Porque às vezes a pessoa entendeu que ele, como engenheiro gerente de projeto, estava acostumado a lidar com pessoas que fazem landscape e na cabeça dela mesmo fez essa conexão, né? Mas é importante entender justamente isso. Em algum momento você vai ter que renovar esse visto. Então, ou, né, em tese, a ideia é que você renove esse visto um dia se você não migrar para um EB2NW outro visto. Então, você precisa estar dentro do negócio que você se veja fazendo isso por muito tempo, com competência e capacidade para tal. Uhum. Exatamente. É isso daí. Bom, eu sei que o visto E2, né, embora no Brasil não seja, né, permitido, não tenha né, o tratado, mas realmente a gente tem um número bem significativo, né, de cidadanias de outros países que tem. E eu percebi que as pessoas têm começado a se interessar mais pelo E2 agora. E eu acho que justamente por isso, por ser uma excelente estratégia para uma mudança de status, o que antigamente a gente podia fazer do turismo, né, para o EB2 e hoje já não é mais possível. Você acha que isso volta, Andréa? Você acha que isso algum dia, você acha que o governo faria novamente essa permissão de sair do turismo para um EB2 ou você acha que é algo meio distante? Olha, é interessante a sua pergunta porque as pessoas acham que é uma decisão política. E, na verdade, é uma matemática, né? O Congresso, ele autorizou uma certa quantidade de green cards por categoria e, a não ser que haja uma determinação do Congresso de aumentar esse número de green cards, não tem como você modificar o Visa Bulletin. Então, deixa eu voltar. O Visa Bulletin é o relatório mensal do Departamento de Estado que determina quais são as categorias de visto que estão sendo vislumbradas para pedir o Green Card. Eu gosto de falar que é uma fila de espera de Green Card, eu acho que é a forma mais fácil das pessoas, Entendi. né, entender. Até 2022 isso estava current, ou seja, a pessoa conseguia pedir o EB2NW e o Green Card ao mesmo tempo, porque não tinha mais Green Card disponível do que pessoas aplicando, tá? Mas por diversos motivos que não cabe aqui a gente, não é esse o tema da live, há hoje um volume muito grande de pessoas que aplicam EB2NW, EB2 em geral, mas também não vamos entrar nisso, EB2NW, e com isso você já não tem mais Green Card readily available, disponível imediatamente para esse visto. Hoje, isso foi um dado que até a gente recebeu lá na EILA, que é o Congresso dos Advogados de Imigração. Hoje,
um dos países que mais pedem EB2NW é o Brasil, né? O volume de aplicantes é o Brasil. O brasileiro é um povo ansioso e é um povo que não gosta de esperar. Então, eu acredito que existe uma possibilidade das pessoas migrarem ou tentarem migrar para outras categorias, tendo em vista o atraso do Visa Bullet e tendo em vista que, de fato, o USCIS tem sido bem mais rigoroso nas deliberações dos EB2NWs por hora. Havendo essa migração de candidatos de EB2NW para outros vistos, você diminui a quantidade de pessoas que estão aplicando e você pode aí ter uma projeção melhor de quando que pode pedir o green card, tá? Mas voltar a ser current, ou seja, voltar a ter green card disponível imediatamente para o EB2NW, eu não vejo muito isso num futuro próximo. Porque eu acho que assim, uma das coisas que eu acho que fez com que o Visa Bulletin acontecesse o que aconteceu foi a prática de reaplicar, né? Reaplica. Porque se você pensar, antigamente você tinha famílias que tinham 4 reaplicações de EB2NW por estratégia do outro escritório, né? A gente não tem essa. Se você pensar que eles têm que contabilizar green card por processo aplicado, você tem um déficit de green card, porque se você tem uma família de 4 aplicando 4 processos, 4 vezes 4, 16, eles têm que prever 16 green card, quando na verdade só precisa de 4. E aí, se você multiplica isso pela quantidade de pessoas fazendo esse tipo de estratégia, você vê que pode sim superfaturar o que de fato precisa de green card. Então, com a fechada do Visa Bulletin, essa coisa de ficar reaplicando, né, para manter status aqui e tal, isso deu uma reduzida drástica porque você não consegue mais por conta do próprio Visa Bulletin. Então, eu acho que vai ter, que os números não vão continuar altos como já foram, o que vai viabilizar que tenha uma progressão e quem sabe eventualmente volte a ser current. Mas eu acho que vai precisar de um tempo de regulação interna e de pessoas com vontade desse visto durante um tempo. Perfeito, excelente, muito obrigada. Eu não sabia disso. A gente fica pensando, né? Por que será que aconteceu? Não, mas faz todo sentido o que você está falando, não tenha dúvida. Eu gosto de ser muito clara nas informações que eu bato. Isso é uma teoria minha, tá? Eu não li isso em nenhum lugar, mas é o que eu imagino que tenha acontecido, porque quando fechou, né? Fechou pouco, não foi uma espera muito grande. E de repente começou a andar para trás, teve regressão do EB2NW. Agora começou a andar para frente de novo, entendeu? Outra coisa que eu acho também que faz com que ele não vá ficar current, tipo, nesse fiscal year, eu não acredito. Eu espero que fique. Eu espero que fique, mas que eu não acredito. Eu acho que é a própria situação sociopolítica do mundo. Então, por mais que as pessoas possam reclamar dos Estados Unidos, da política dos Estados Unidos, enfim, ainda é talvez a melhor opção comparado com o país de origem da pessoa e com outras oportunidades. Então, enquanto a gente estiver num mundo que os Estados Unidos é visto como uma opção viável e melhor, o EB2NW ele vai sempre ser uma excelente oportunidade para quem é um profissional qualificado ou quem teve êxito na empresário, algo assim. Sim, perfeito. Muito obrigada. Bom, vamos falar um pouquinho então mais do EB2NW no sentido de não só de pré-requisitos, mas em termos de que informação que eu preciso. Eu preciso de diploma? Quais são os documentos que as pessoas precisam gerar para que ela possa tentar esse visto? É muita coisa ou não é? Conta pra gente um pouquinho assim, coisas práticas, né?
O que eu preciso? Eu preciso de todos os meus diplomas, precisa tudo traduzido, tem que ser tradução juramentada. Como é que é esse processo, Andréa? Vamos lá. Eu gosto. Minha estratégia enquanto advogada tentar, de forma mais assertiva, preencher os requisitos objetivos do visto. Eu acho que quando você tenta trazer muito volume, quantidade ao invés de qualidade, eu acho que você dá mais margem para o oficial não avaliar bem o seu caso. Então, quando eu falo de elegibilidade, eu foco na categoria da pessoa e eu apresento essa elegibilidade, ponto final. Então, se eu estou falando de alguém que tem um mestrado e ele é elegível porque ele tem um mestrado, eu vou apresentar o mestrado, a equivalência acadêmica e pronto. Se eu estou falando de uma qualificação que é um bacharel e 5 anos, eu vou apresentar o bacharel, a equivalência acadêmica e a história dos 5 anos de experiência com a forma que eu vou provar esses 5 anos de experiência. E se aqui a gente está dando dica, o USCIS não sabe o que é a carteira de trabalho. Então, eles gostam, por incrível que pareça, de carta timbrada da empresa, né? Com umas informações do jeitinho que eles gostam. Então, se você quiser, se você trabalhou em um lugar de carteira assinada e você tem um bom relacionamento com essa pessoa, com RH, pede a carta. Carta Incrível, timbrada, né? pede a carta. A carta tem que ter período, funções, se foi tempo integral, se foi tempo parcial, como foi a projeção, precisa ter o timbre da O empresa, timbre, né? O precisa ser logo da empresa, assinada, logo da empresa. precisa ser assinada por quem possa assinar, com o título da pessoa e um número de contato. Pronto. Então, então, seu bacharel, doutora, mas eu era empresário. Bom, como que a gente vai demonstrar que você teve... Eu tenho, por exemplo, eu tenho um bacharel em administração, mas eu era empresário. Como é que a gente mostra os 5 anos de progressão depois do bacharel? A gente vai ter que, talvez, pegar uma carta do seu contador, mostrando a projeção, o faturamento nos 5 anos e que teve um crescimento. A gente talvez tenha que pegar uma série de contratos de prestação de serviço, né? Então, a depender do seu nicho de negócio e como o seu negócio cresceu, a gente pode sim apresentar evidências alternativas para demonstrar essa progressão. Mas, de novo, eu podendo, eu me restringo ao básico nesse momento. Né? Se a gente está falando da categoria de habilidades excepcionais, a mesma coisa, são 3 de 6. Então, das 3 que você preenche, a gente vai tentar ser objetivo. Aí, além disso, o que a gente precisa provar? A gente precisa provar que o seu projeto tem mérito substancial e importância nacional, que você está bem posicionado para levar esse projeto adiante e que você não vai impactar negativamente o mercado de trabalho americano. Então, como que a gente mostra que o projeto tem mérito substancial e importância nacional? A minha estratégia é de quase que em 100% do caso apresentar um plano de negócio. E aí é que entra a Journey, né, com toda a sua expertise, porque o plano de negócio do EB2NW é completamente diferente do plano de negócio do E2. O E2, ele é um visto de investimento, então você quer aquele plano de negócio tradicional, né? Que aí você vai poder falar melhor do que eu o que precisa ter. Aquele plano de negócio em número. No EB2NW, você precisa demonstrar que além do negócio ser viável, ou seja, além dos números, você precisa demonstrar que esse negócio tem mérito substancial e importância nacional. E aí que vai vir a análise da indústria, aí você vem toda uma linguagem diferente de como que você apresenta esse projeto, de como que você apresenta essa pessoa para mostrar que ela está bem posicionada para levar esse projeto adiante. Para mim, o fundamental no EB2NW, uma vez superada a elegibilidade, é como você escreve a sua proposta. Porque a forma que você escreve a sua proposta, você orienta a Journey a fazer o business plan e aprofundar
dentro daquela proposta, né, o que ali tem esse mérito substancial e importância nacional. Uhum. Excelente, muito obrigada, André. Inclusive, assim, é muito importante explicar que o plano de negócio para o E2, ele é muito objetivo. A gente sabe o modelo de negócio, é bem objetivo. No EB2, não, ele é mais argumentativo. E é fundamental, pessoal, que você tenha alinhado com o teu advogado o modelo de negócios. A gente vai ajudar em muitos pontos, mas tem pontos que a gente não consegue criar do zero. A gente precisa que você tenha o teu advogado on board, dentro do teu lado, com relação ao que você vai fazer. O que a gente faz que é modelo de negócios? É o título do objetivo. É bem simples até. Eu tenho essa habilidade, o meu advogado acredita que vai sustentar a minha petição por causa eu tenho essa habilidade específica, a minha empresa vai oferecer esse serviço. Tem um ponto, Andréa, com relação ao bem posicionado, que eu tenho tido muitas perguntas, e até eu estou olhando aqui o horário e não quero me estender muito mais que isso, mas eu acho que é importante que o estar bem posicionado, ele acaba incluindo também o fato de você ter dinheiro para realizar. Então, a gente tem percebido que muitas vezes a gente tem recebido RFEs perguntando justamente isso, a questão de investimento. Você tem visto, a gente tem aumentado o número de planos de negócios, reforçando o investimento. Você tem percebido isso? É lógico, a gente trabalha num volume assim, né? Esse mês passado foram 500 planos de negócio só para a EB2. Então, a gente tem analisado umas RFEs que com o oficial questionado, você tem percebido essa questão de que é importante falar que você tem como realizar ou nem tanto? O que eu tenho percebido é que se o projeto é do tipo de projeto que precisa de um investimento para ser viável, isso é questionado. Tá. Mas não tenho visto isso assim de uma forma significativa no sentido de que é todo. O que eu tenho visto muito, que aí é o que você trouxe da questão de que é um plano de negócio argumentativo, é a explicação de por que o projeto é de importância nacional. Tá. E tenho visto muito questionamento em relação ao número de funcionários. Que eles querem que você. Que não é uma exigência de lei. Uhum. Eu bato isso toda vez das RFIs. Mas o que eu tenho visto é que quando você tem ali um plano de negócio que vai contratar 15 pessoas ou 20 pessoas, eles falam que não é um número de empregados suficientes para ser elevado ao interesse, à importância nacional, né? Então é isso. Uma coisa que sempre me perguntam é negócio de carta de recomendação. Se precisa de carta de recomendação. A carta de recomendação depende do que você quer provar. Eu gosto muito de carta de recomendação justamente para provar que a pessoa está bem posicionada para levar o processo adiante, né? Algumas pessoas usam para outras finalidades, mas assim, no meu entendimento, essa é a melhor utilidade. Ou se você quer provar algum ponto específico, você não tem outra prova objetiva que não seja a carta, mas é isso. Perfeito. Então, bom, eu imagino assim, se a gente for continuar, a gente fala mais uma hora, mas eu acho que a gente já conseguiu esclarecer bastante informação. No final da live, eu vou estar compartilhando isso nas redes sociais da Journey. Depois, se você quiser, o meu time de marketing pode também, se você quiser compartilhar nas suas redes. Mas a gente está aqui para ajudar. Lembra que a Journey é uma empresa que ela é redatora de projetos de suporte. A gente não faz só plano de negócio para imigração, tá, pessoal? A gente também faz plano de negócio para investidores, para fazer uma análise se o plano, se a empresa que você está comprando aqui, ela é viável, se está saudável financeiro. Então, tem muitas coisas que a gente pode ajudar. Mas, lógico, a gente tem o maior prazer de compartilhar o contato da doutora Andréa e qualquer dúvida a gente está sempre à disposição, tá bom? Não sei se você quer arrematar, Andréa, com algum ponto que ficou faltando. Eu gosto de responder as perguntas. Então, aqui, tem uma empresa no Brasil, bem estruturada no Brasil. Preciso, para o E2, seguir na mesma área, eu posso abrir uma empresa em outra atividade. Pode abrir em outra atividade, né? De novo, desde que talvez haja esse link
entre uma coisa e outra. Não fala inglês, isso é um problema? Não é um problema, mas pode gerar um desconforto na entrevista, no consulado, e isso é tanto para E2 como EB2NW, não é um requisito de lei. Existe um valor mínimo de investimento, esse valor pode fazer sentido com o tipo de negócio. A lei não estabelece um valor mínimo de investimento, mas a prática tem demonstrado que hoje prefere esse investimento em torno de US$ 150 mil, tá? Mas o seu investimento tem que ser pertinente com o valor suficiente para gerar o negócio. Faz sentido ir com o E2 e fazer uma mudança para EB2NW? Isso é uma excelente estratégia, a gente conversou muito sobre isso. Preciso de nível superior, nem no E2 e nem no EB2NW. Caso o EB2NW for aprovado, preciso cumprir o que foi falado. Não é exigência da execução, mas você precisa estar na sua área de expertise. Aí pergunta a questão do investimento. Posso dizer que tem uma casa que vou vender depois da aprovação? Pode, não tem problema. Quando você está fazendo um projeto no EB2NW, você pode falar de coisas futuras. Olha, eu tenho uma casa avaliada em X e uma vez que for aprovado, essa casa tem valor de tantos mil e é isso eu vou fazer para investir no negócio. Pode. Muitos advogados têm me procurado perguntando se vale a pena aplicar para o EB2. Existe alguma área específica que facilite ou dificulte para uma pessoa com essa qualificação a carreira profissional? O EB2 ele não está vinculado a essa questão da profissão. Agora, você tem que ter uma profissão, ou dentro da sua profissão você tem que ter uma área de expertise que seja transferível para os Estados Unidos. Um exemplo que eu gosto de dar é advogado. Por exemplo, se você é um advogado de direito criminal, direito criminal ainda até consigo fazer algumas coisas, mas se você é um advogado de família no Brasil e essa é a sua expertise, e esse é onde você teve seus 5 anos de experiência progressiva, talvez seja complicado. Por mais que você seja elegível, talvez seja complicado a gente fazer um projeto onde tenha um impacto amplo, onde seja de interesse nacional, dentro de uma pessoa que tem expertise em direito de família no Brasil, porque são expertise que é muito difícil de você fazer essa transferência. Se vier para os Estados Unidos com visto de estudante, posso fazer a mudança de status para o E2 ou para o EB2NW? Sim. Aí alguns só coisinhas. No E2 chama mudança de status. No EB2NW chama ajuste de status. Mudança de status é de visto não imigrante, porque não imigrante não leva green card. Ajuste de status é quando leva green card. Você pode fazer tanto uma como outra coisa. Agora, alguns cuidados. Quando você faz a mudança de status no E2, ao invés de você ter 5 anos, você só vai ter 2. Então, a renovação é de 2 em 2 anos, porque embora o seu visto no consulado seja de 5 anos, o seu I-94 é de 2 anos. Então, quando você faz a mudança de status, você só tem 2 anos, então você teria que renovar a cada 2 anos. Isso é uma coisa que preciso ponderar. E no EB2NW você consegue fazer o ajuste de status, mas você só consegue fazer isso quando o Visa Bulletin ficar current, não quando você dá entrada no EB2NW. Então, possivelmente, você vai ter que estudar muito mais tempo para você poder esperar o momento do ajuste de status. E mesmo assim, eu só queria terminar isso dizendo assim, se você é imigrante, se você está vindo para os Estados Unidos, seu maior patrimônio é seu status migratório. Então, esquece essa história. Realmente, durante muito tempo lá atrás, as pessoas vinham como turista, aplicavam um ajuste de status e ficava aqui esperando. Esquece. Mantenha o seu status de não imigrante, seja ele de turista, seja ele E2, seja H1B, tem a letrinha do alfabeto todo, P, né? Mantenha o seu status não imigrante até você estar com o green card na mão. Porque Visa Bulletin muda, política interna muda, a lei não muda, mas as práticas mudam e você, sem o seu status de imigrante, você fecha muitas das suas oportunidades, dificulta muito o seu acesso ao green card. Então, outra coisa que a Journey é muito boa também, que você não falou, mas eu vou falar, é o seguinte, e voltando nessa questão do ajuste de status, tem muita pessoa aqui nos Estados Unidos que estão com o EB2NW aprovado e não estão conseguindo o green card, porque fizeram essa questão do ajuste de status e, enfim, não vem ao caso. Mas, enfim, a Journey é muito boa também e serve de excelente alicerce, tanto como business plan ou como plano de impacto, no momento de responder uma RFI.
no momento de responder uma nota de intenção de negar e no momento de fazer uma apelação também. Então, ela realmente, a empresa realmente é uma parceira incrível nesse tipo de documentação que vai consubstanciar o que está sendo argumentado em qualquer momento do seu pleito, né? Claro que, e é por isso que também tem, né, uma cultura, ou está se criando uma cultura muito grande, vamos dizer assim, de self-petition, mas a questão do self-petition é que você, principalmente hoje com a quantidade de RFI que estão vindo, quando você faz seu self-petition, você está limitando a sua oportunidade de consubstanciar bem o seu pedido. Porque quando é um advogado que faz, a gente já vai pensar em todos os detalhes, os requisitos, a vírgula do plano de negócio do começo. Quando vem a RFI, o que a gente vai tentar é complementar o que já foi, pelo menos no Andrade Law Firm, feito com excelência aqui na frente. E às vezes no self-petition, aqui a gente responde muitas RFIs de pessoas que fizeram self-petition, e às vezes, quando chega o RFI, eu falo para ele, tipo assim, eu não sei se eu tenho eu não sei se eu tenho como consertar isso. Eu tentarei veementemente. Sim. Mas, então, é isso. Pronto, respondi tudo. Mas que ótimo. Muito obrigada por responder as perguntas. É um prazer ter aqui você com a gente. A gente também considera vocês uma super parceira, não tenha dúvida. Espero que a gente possa fazer várias lives, tirar as dúvidas, ajudar as pessoas. Eu acho que é isso que a gente tem de diferencial, né? A gente trabalha porque a gente gosta de ajudar e ver a vida das pessoas mudarem, né? A gente é imigrante, eu também vim para cá há muitos anos, mas também passei por um processo, né? Fui lá ajudar a bandeira. Não é fácil, dá um medinho, né? Não importa, é complicado mesmo. Mas, Andréa, muito obrigada mais uma vez. Pessoal, muito obrigada pela participação. Entre em contato, tanto comigo quanto com a Andréa, e vai ser um prazer poder ajudar, sem dúvida alguma, tá bom? Grande abraço. Beijão. Tchau, tchau.